Você acredita em maldição hereditária? Geralmente essa conversa aparece dentro das próprias famílias. Existem diversos casos onde o avô passou pelo divórcio, a mãe também teve um casamento infeliz ou divorciou, a própria pessoa tem essa experiência e agora ela se vê surpresa que isso está acontecendo também na vida dos filhos. Isso leva uma sensação de impotência, às vezes até de desespero. Afinal de contas, a Bíblia fala sobre maldição hereditária? A ideia desse vídeo é a gente poder conversar e esclarecer o que realmente a Bíblia diz sobre esse assunto de maldição hereditária. A primeira pergunta que eu preciso fazer para você, para a gente olhar para a Bíblia, é se existe maldição. Então vamos pensar nisso primeiro. Existe maldição? A resposta é sim. Quando Deus foi fazer aliança com o povo, então existiu a série de maldições sobre o risco de quebrar essa aliança com Deus. Eu vou ler algumas aqui com você. Maldito quem esculpir uma imagem ou fizer um ídolo fundido, obra de artesãos, detestável ao Senhor, e levantá-lo secretamente. Todo o povo dirá amém. Então percebe a relação? A aliança está sendo consolidada e o próprio povo está confirmando essa ideia de que essas coisas são alvo de maldição. Maldito quem desonrar o pai e mãe, todo o povo dirá amém. Então você vai ver ao longo de todo o texto várias sentenças de que o povo dizendo assim seja, quem fizer isso mesmo seja amaldiçoado. Então a gente tem lá o texto de Deuteronômio capítulo 27, do 13 a 26, uma sequência aqui, eu li apenas algum com você, para você perceber dessa relação da maldição. Então a gente pode pensar em maldição em dois tipos, em duas vias. Primeiro, a maldição em Adão, que é a própria entrada do pecado no mundo. Geralmente as pessoas não pensam nessa via, então a gente não vai falar sobre isso. Mas a segunda ideia de maldição é em relação a necessariamente quebra de aliança. Então, o que você precisa saber sobre maldição? Maldição está necessariamente ligada com quebra de aliança, né? É desobediência, ou se a gente pode resumir de uma maneira mais enfática, mais objetiva, idolatria. A segunda questão que a gente precisa responder já vai mudar todo o cenário na sua cabeça sobre esse assunto. Pastor, por quê? Porque a gente tem que perguntar quem amaldiçoa. E o texto bíblico, ele contraria a maioria das pregações, das ideias sobre isso. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 5, versículo 1. Então Moisés convocou todo Israel e lhe disse: ouçam, ó Israel, os decretos e as ordenanças que hoje lhe estou anunciando. E aprendam-nos e tenham cuidado de cumpri-los. Aí chega Deuteronômio no mesmo capítulo 5, versículo 9 e 10. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Quem é o personagem, quem é o sujeito? Deus. E trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam. Então a maldição, quem é o sujeito, quem está amaldiçoando aqui, não é o diabo. Ok? Então o agente da maldição é o próprio Deus. Então quando eu começo a forçar a barra dizendo que o diabo é aquele agente de maldição, a gente já começa a fugir do texto bíblico. Então Êxodo 34, a gente vai ver a mesma ideia, que Deus é quem visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração, tá? Segunda questão, quem amaldiçoa? Não é Satanás, é o próprio Deus. Se a gente não entender isso, a gente vai multiplicar a besteira sobre esse assunto, e eu sei que tem muita gente com o coração pesado sobre isso, muita gente confusa sobre isso, e o meu objetivo é que a gente possa esclarecer e até mesmo tirar um peso das costas de algumas pessoas que estão passando por situações familiares que essas pessoas começam a julgar. Será então que isso que eu estou vivendo na minha família é uma maldição? E talvez até esse ponto isso for um pouquinho mais assustador, porque agora a gente viu biblicamente que o agente é o próprio Deus e não o inimigo. Então a gente tem duas ideias distintas, ok? Que a gente precisa quebrar. Então, a maldição, então, são compromissos pendentes com o inimigo, e esses problemas com o inimigo serão cobrados na próxima geração. O texto não diz isso, ok? A segunda ideia são não compromissos com Deus, ou seja, são problemas com Deus que afetam a próxima geração. Isso é um fato. Então o texto está dizendo
que existe um afetamento das próximas gerações em relação ao pecado. Ou seja, o pecado ele afeta, desorganiza, desequilibra a vida. Terceira questão. Essa terceira questão, o peso vai começar a sair das costas porque a gente vai ficar mais claro quem está sendo amaldiçoado. Isso é fundamental para a gente entender essa estrutura. Números 14, versículo 18, quem é essa pessoa que está sendo amaldiçoado? É o culpado, ou seja, quem não deve, não teme. Então, cuidado com essa relação de que ficar procurando chifre na cabeça de cavalo, cabelo em ovo. Cuidado com essa relação de a gente ficar paranoico e achando que qualquer coisa pode ser maldição. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade, as transgressões, que o culpado não tem por inocente. Então, para a gente entender a ideia de maldição, a gente está falando necessariamente que é o culpado que Deus não vai ter por inocente, ok? Então, essa relação de culpa, olha a continuação do texto, a mesma que a gente viu lá nos outros versículos. E por essa pessoa ser culpada e não por ser inocente, é que ele visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira, quarta geração. Então, quem tem os pecados visitados não é o inocente, ou seja, o pai, o filho, o neto, o bisneto, a gente está falando de gente culpada, a gente não está falando de gente inocente. Então, a gente está falando de gente desobediente. Então, eu separei mais uma frase aqui em Deuteronômio 5, 9 e 11, sou Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, que é geralmente a mesma ideia que está aparecendo em alguns textos diferentes, a mesma, visitar o pecado nas próximas gerações. Esse texto talvez seja o mais esclarecedor. Então, quem vai ter esse pecado visitado nas próximas gerações? É qualquer um? É todo mundo que tem pecado? A gente sabe que é pecador, então estamos encrencados. Não, o texto é muito claro. O texto está dizendo que essa visitação de pecado é em cima daqueles que odeiam a Deus, ok? O texto é incrivelmente claro. Não é essa loucura de que a gente está num mar de maldição e agora ninguém mais pode sobreviver, né? Então observa bem esse texto, né? Eles vão colocar tanto daquele que é desobediente, tanto aquele que odeia Deus. Então, essa ameaça é pronunciada por Deus e se refere àqueles que permaneciam na idolatria. A gente não está falando do povo de Deus que andava com o Senhor. Era gente que desprezava o único Deus vivo e verdadeiro. O Senhor não está declarando que, apesar de convertidos, ele ainda assim persistirá em amaldiçoar por causa dos pecados dos pais. O texto nunca disse isso, ok? Isso é incrivelmente equivocado. Sendo assim, a maldição é para aqueles que aborrecem o Senhor, não sobre aqueles que o amam, ponto, né? A segunda ideia que precisa ser clara é que o assunto é idolatria, não tem outros deuses, o pai pecou e o filho continua fazendo o mesmo pecado, ou cometendo o mesmo pecado. Então não tem essa ideia de inocência. Então não é sobre um inocente preso por um encantamento espiritual, sobrenatural, não é isso. Não é um inocente preso num direito legal espiritual. Isso fere o texto bíblico de uma forma muito dramática. É um culpado emaranhado, embolado nos seus próprios pecados e nas consequências dos atos dos seus pais ou dos seus pares, né? Daquelas pessoas que convivem com ele. Então, a ideia de maldição ela vai nessa direção, contrariando então a ideia popular, o senso comum. Então, mesmo a gente tendo explicado o texto e o texto ser muito claro, a gente vê que no próprio texto bíblico aconteceu uma confusão. Olha só, Ezequiel 18:2. Era um provérbio popular de quem não sabia explicar. Então a gente vê que as pessoas começaram a repetir um ensinamento errado. E o próprio profeta Ezequiel foi usado para corrigir um falso entendimento sobre aquilo, né? Desde o Antigo Testamento, essa ideia se fazia presente no meio do povo de Israel. O profeta Ezequiel denuncia o pecado do povo acreditar
Olha o que diz o texto. Que tendes vós? Vós que acerca da terra de Israel proferi este provérbio, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Então eles começaram a ter essa ideia. Poxa, o pai pecou e agora é o filho que está pagando o pato, né? O pai comeu a uva verde e é o dente do filho que está sujo. Ele continua no texto: após a repreensão, segue a instrução do Senhor, dizendo: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis o provérbio em Israel. Então Deus está falando: para de falar esse provérbio está errado. Não é para dizer que o pai fez e o filho está pagando errado. Então Deus está instruindo para o povo parar de falar isso, que eles estão entendendo o texto errado. E aí ele diz: eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai também a alma do filho é minha, e a alma que pecar, essa morrerá. Esse texto aqui já era para resolver essa questão ali do Antigo Testamento e já para resolver boa parte dos casos agora, né? Então a gente vai vendo toda essa argumentação também no Novo Testamento. Olha só, em João capítulo 9, 2, lembra que os discípulos perguntaram para Jesus: quem que pecou? Esse, o pai, a mãe, o vô, o tio? E Jesus falou: não, ninguém pecou. Isso só está acontecendo para a minha glória ser manifesta. Ou seja, mais uma vez a ideia do pai comeu a uva e o filho está com o dente sujo. Jesus ainda no Novo Testamento ainda está quebrando um conceito errado que está no coração do povo. A gente vê isso se arrastando. Então, uma ideia muito comum ainda hoje é essa ideia desse arrependimento pelo terceiro. Então, não confunda intercessão com um tipo de arrependimento terceirizado. A gente vai ver vários casos na Bíblia de Jó orando pelos seus filhos, de Neemias orando pela nação. Então não use esses textos como pretexto para falar de arrependimento, eu estou me arrependendo pelo fulano, né? Justamente mantendo essa ideia, essa tradição equivocada fora do lugar. Agora, a gente sabe que a influência é real e enquanto eu estava separando esse texto, eu vi um testemunho do Douglas Gonçalves que marcou muito meu coração, me tocou. O Douglas Gonçalves estava vendo um testemunho, uma reportagem, e um pai pegou uma criança no colo e ele estava querendo se matar. E o vizinho escutou, o vizinho testemunhou isso, até onde eu me lembro da história. E essa criança, percebendo que o pai ia se jogar para se matar, essa criança falava de uma forma aflita: não pula, pai, não pula, pai, não pula. E aquele pai, desesperado, pulou com a criança no colo e se matou. Isso marcou muito o coração do Douglas Gonçalves e ele entendeu isso, de que cada ato que ele tomasse como pai, o filho dele estaria no colo. E cada movimento de se aproximar de Deus ou de se afastar de Deus de uma forma direta ou indireta afetaria a vida do seu filho. Então a gente também não pode fechar os olhos para essa realidade de que o nosso pecado nos afeta. Mas o texto bíblico já esclareceu para que a gente não confunda a ideia de maldição. A gente vai chegar agora nessa quarta questão, mas agora eu preciso mudar um pouco de tom. Porque o que eu fiz até agora? Primeiro eu tentei mostrar o que o texto bíblico diz, que ele quebra essa ideia básica, essa crença básica muito confusa no meio da igreja. Então, a maldição existe. Então, percebe que eu não falei maldição hereditária. A maldição existe. O pecado afeta a vida das pessoas e essa maldição repousa sobre a vida daquele que é idólatra, daquele que aborrece a Deus. Só que agora a gente tem um problema e aí o assunto vai voltar a ficar sério de novo. Mas quem não é pecador? Quem não é culpado? Quem não tem idolatria no coração? Isso torna agora a questão incrivelmente mais difícil. Isso torna a questão incrivelmente mais complexa do que as pessoas gostam de pensar normalmente. Ou seja, se a ideia é aquele que aborrece a Deus, se a ideia é aquele que é culpado, então a maldição está vindo sobre a vida de todos. E eu vou contar um caso para exemplificar isso, antes da gente entrar nessas maldições, para a gente perceber como que isso aqui é assustador, ok? Então agora a gente vai mudar o tom da nossa história. Eu tenho um amigo pessoal que se casou uma primeira vez
E a esposa dele, no Rio de Janeiro, levou para uma pracinha perto de onde eles moravam, e o filho foi alvejado por uma bala na cabeça e uma bala perdida, então essa criança morre. Uma pessoa temente a Deus, mas esse evento, essa morte do filho foi tão traumática que simplesmente ele e a esposa não conseguiram manter o casamento, eles se separaram. Pelas lembranças, pelas memórias, foi um episódio muito triste. Anos depois, se recuperando, ele vai para um segundo casamento. E agora a segunda esposa, com um segundo filho, na mesma praça, e acontece exatamente a mesma coisa. Essa criança é morta com uma bala perdida. E eu fico pensando assim, como que fica a cabeça dessa pessoa? Como que fica a cabeça desse pai, agora perdendo o seu segundo filho? E é esse sentimento que invade o coração, que enche de dúvida muitas pessoas. Então a gente está falando de um sofrimento real. O problema é como que a gente vai explicar esse sofrimento para essas pessoas. Então a gente vai dizer, pastor, você acabou de dizer, então que todos são culpados, que todos têm idolatria no coração, então a maldição vai pegar todo mundo. Então a resposta e a explicação desse caso é a maldição hereditária? Não. Espera um pouco, mas a gente percebe como que essa angústia é presente na vida de muitos familiares, de muita gente que viu os seus casamentos serem destruídos e agora estão caminhando com uma sensação de eu estou amaldiçoado e eu não sei o que fazer. Então, por isso que é tão importante conversar sobre esse assunto. E antes da gente ter essa resposta, a gente ainda vai pesar ainda mais uma dose para você ver como que é assustador esse tema na Bíblia. Tem uma série de ideias que vão revelar para a gente quais são essas maldições. Depois você pode ler esse texto completo para você ver como isso é impactante. Se vocês não obedecerem ao Senhor, seu Deus, aí começam a dizer o que é que vai acontecer se você não obedecer, né? Se você é esse que rejeita, se você é esse que anda na idolatria, né? Maldições cairão sobre vocês e os atingirão, né? Então, as maldições vão cair se a gente não obedece ao Senhor. Não foi esse o argumento que a gente conversou até agora? Vocês serão amaldiçoados na cidade, serão amaldiçoados no campo. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febre, inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem, mofo, que os infestarão até que morram. O céu sobre a sua cabeça será como bronze, o chão debaixo de vocês como ferro. Então lembra quem é o agente, quem está executando o juízo, não é o diabo. É o próprio Deus que está exigindo justiça e isso está pesando sobre o povo. Vou em frente. O Senhor os afligirá com loucura, cegueira e confusão mental. Então, muitas coisas que as pessoas estão experimentando têm a ver com essa realidade. Vocês não serão bem-sucedidos em nada que fizerem. Isso aqui está como maldição da Bíblia, sabia? Né? Você ficará noivo de uma mulher, mas outro homem possuirá. Eu já vi isso acontecendo centenas e centenas de vezes. Construirá uma casa, mas não morará nela. Plantará uma vinha, mas não provará dos seus frutos. Isso acontece o tempo todo, gente. Né? A gente vê essa realidade acontecendo o tempo todo. Aquilo que os seus olhos virem o levarão à loucura. O que é a depressão e a ansiedade, se não isso aqui? Percebe? Vocês semearão muito em sua terra, mas colherão bem pouco, porque gafanhotos devorarão quase tudo. O que é isso, se não a realidade de todo assalariado no Brasil? Semear, trabalhar muito e colher muito pouco. Então isso é a realidade de 99,999% das pessoas. Plantarão vinhas e as cultivarão, mas não beberão vinho, nem colherão as uvas, porque os vermes as comerão. Ou seja, a ideia de desperdício. Trabalho, 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 desperdício, desperdício, desperdício. Os estrangeiros que vivem no meio de vocês progredirão cada vez mais e cada vez mais vocês vão regredir. Você vê quem vem de fora crescendo e você regredindo. Então isso é posto como maldição para aquele que está desobedecendo a Deus. Eles vão emprestar dinheiro, mas vocês não emprestarão a eles. Todas essas maldições cairão sobre vocês. Todas essas maldições cairão sobre vocês. Elas o perseguirão e o alcançarão até que sejam destruídos. Mais uma vez, qual é o motivo?
porque não obedeceram ao Senhor, ao seu Deus, nem guardaram os mandamentos e os decretos que ele lhe deu. Essas maldições serão um sinal. Isso para mim também é tremendamente assustador. Um coração desesperado, olhos exaustos de tanto esperar e alma ansiosa. Gente, pensa comigo, esse não é um cenário do ser humano moderno? Coração desesperado, olhos exaustos de tanto esperar e alma ansiosa. Vocês viverão em constante incerteza e cheios de terror. Parece um retrato do ser humano moderno. Sem nenhuma segurança na vida. Quantas pessoas vivem sem nenhuma segurança na vida? Lá vocês serão postos à venda como escravos e escravas, mas ninguém os comprará. Então eu peço para você, leia esse texto de Deuteronômio 28, de 15 até o 68, com muito cuidado. Você vai ver lá uma sorte de maldições sobre todas as pessoas que desobedecem a Deus. Aí a gente chega então na quinta questão para acalmar a nossa alma, para que a nossa alma fique em paz. Porque a pergunta mais importante dessa história, se a primeira pergunta fundamental foi: existe maldição? Sim. Maldição hereditária? Não. Então, existe maldição. A próxima pergunta, então, fundamental que a gente precisa é como que se revoga ou como que se quebra as maldições. Aí a Bíblia dá com exaustão e com bastante clareza como que isso acontece. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Sabe, todas aquelas maldições que você viu lá em Deuteronômio, o que o texto está dizendo? Cristo nos resgatou de cada uma daquelas coisas ali. João 8,36, um dos versículos mais conhecidos: se pois os filhos vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Romanos 8,12. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A maldição não é um tipo de condenação? Então, se eu estou em Cristo Jesus, significa que não existe nenhuma condenação, consequentemente não existe nenhuma maldição sobre mim. Que não andam segundo a carne. O mesmo princípio do Antigo Testamento. A maldição é para quem anda em desobediência. Trazendo para o Novo Testamento, a maldição é para quem anda segundo a carne. Mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Então, Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Então, esse o movimento de quebra de maldição. Então, Colossenses 2,8, tenha cuidado que ninguém escravize com filosofias vãs e enganosas, que fundamentam em tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Então, por que eu fico isso? Porque vão tentar te vender todo tipo de amuleto, de congresso, de sei lá o que, para ajudar a resolver a questão da maldição na sua vida. Porque, provavelmente, se você clicou nesse vídeo, talvez, ou por curiosidade, ou por estar sentindo a dor e o peso do pecado e da consequência dos pecados na sua vida. Então o texto de Colossenses, cuidado, não deixe que ninguém te engane com nenhuma filosofia enganosa que não está baseada em Cristo, mas com tradição e costume. Desde o Antigo Testamento a gente já vê esse movimento. Esse texto é fantástico, capítulo 2 de Colossenses, 14 e 15, a obra de Cristo, o próprio Cristo, ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu, pregando na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então, se a questão é o inimigo, isso foi cancelado. Se a questão é a lei, essa questão foi resolvida em Cristo. Então, a solução para todas as maldições estão em Cristo. E a gente vai ver isso de uma forma mais clara ainda. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criação. As coisas antigas, isso inclui os nossos processos de maldição, já passaram. E eis que surgiram coisas novas. 1 João 5,8, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, e aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Então, de que maldição você está falando agora? Se o maligno não vai atingir, se é o próprio Deus que protege, então a gente vê em Paulo falando, agindo Deus, quem impedirá? Então agora, se é Deus que justifica a gente, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica. E aí a gente chega num ponto muito importante. Querido, maldição é um fato. A quebra é um boato. Se você entender isso, a sua vida vai mudar de uma forma definitiva em relação a isso.
A maldição é um fato bíblico. A quebra de maldição é um boato supersticioso. Então, talvez você ainda lide com consequências e o efeito dos seus pecados ou do pecado dos seus pais. Ok, isso é fato. Isso é uma realidade. Então, a maldição é um fato. A quebra da maldição é um boato. Então, se agarre no que a palavra de Deus diz, porque você vai experimentar. É claro, você está em Cristo, mas pastor, eu estou em Cristo, mas eu continuo sofrendo. É claro, porque agora é um relacionamento, é sobre se aprofundar naquilo que Cristo fez por você. E na medida que você mergulha no Cristo, o peso e as consequências dessa maldição, desse pecado, vai sendo restaurado. É a vida de Cristo que engole todo o mal e o pecado. O salário do pecado é a morte. Então, se a gente peca, a gente está produzindo morte diariamente. Então, a maldição, segundo a doutrina em questão, opera cegamente, atingindo qualquer um ao seu alcance e vai sendo transmitida indefinidamente um para o outro, através do tempo, até que um especialista em quebra de maldições encontre você e quebre. Isso não tem conceito bíblico, então você está mudando o conceito de pecado, ok? Você está tornando o pecado uma coisa muito simples, é só um especialista vai descobrir lá que foi seu... Não, o seu problema foi o seu tataravô. Resolveu o seu problema, que agora resolveu... começa a tratar algumas pessoas como inocentes quando elas estão afundadas em idolatria e muda a própria ideia de arrependimento bíblico, ou seja, distorcendo de uma forma radical a ideia de arrependimento. Recuse, e aí é um pedido urgente e angustiante que eu trago para você, recuse tratar essa questão como um mero ritual. Eu transcrevi aqui um texto de um ritual, ou de uma tentativa de quebrar uma maldição. Então, começa bonitinho: amado Pai Celestial, tu me amas, tu enviaste teu filho para quebrar esta maldição. Então, aparentemente existe um reconhecimento que é Cristo que vai quebrar isso. Tem o seu nome que protege, seu sangue me purifica. Então, está usando todos os elementos que parecem ser evangélicos e cristãos, e só que levam essas pessoas para o erro. Estou liberto pelo seu sangue. É claro, se entendesse isso, não estava fazendo esse processo todo. Então, no nome de Jesus, amém. Agora, em voz alta, faça a profissão de fé. Satanás, tu e os teus maus espíritos do alcoolismo ouviram essa oração que acabo de fazer? Tiveste a tua chance, mas o teu poder está quebrado em nome de Jesus. Ou seja, eu tenho que ainda falar para Satanás, e a gente já viu que o processo de maldição não tem a ver com o inimigo, é a própria justiça de Deus recaindo sobre o ser humano. Então, pensa, como que a gente vai tomar a casa de um valente? Não tem essa ideia de que a gente precisa tomar de assalto a casa do valente? Você não vai tomar a casa do valente declarando, falando. Você tem que tomar espaço, você tem que ocupar. Então, se você acha que você vai chegar na frente de um valente e falar coisas e o valente vai abaixar a guarda, você é muito inocente ou não conhece a palavra de Deus. Então, quando a gente fala de valente, você significa que você precisa ocupar o espaço. E como que você ocupa espaço? Quando Cristo crescer, Paulo não fala isso, importa que ele cresça, que eu diminua. Então, a gente vive, a gente sofreu o efeito da queda, a gente caiu, a gente se esborrachou no chão por causa do pecado. Então, Cristo nos levanta, mas a gente tem as rachaduras, a gente tem o efeito, a gente vai conviver com as consequências do pecado da nossa vida. Mas esse processo de viver a libertação não pode ser transformado num ritual. A libertação cristã precisa ser identificada como a intensificação com relacionamento com Cristo. Quanto mais você se torna íntimo com Cristo, mais livre você se sente. Então, a verdade é que mesmo você sendo crente, em algum momento da sua vida, você sente o peso das correntes, das algemas do pecado. Porque eu gosto de dizer, em qual momento da sua vida que você não é pecador? Nós somos pecadores. Pecadores arrastam corrente. Na medida que a gente se relaciona com Cristo, essas correntes vão sendo quebradas, uma após uma. Você realmente espera que a maldição seja vencida assim, num ritual, numa oração, num tipo de declaração para Satanás ou para o mundo espiritual? A sua maldição só vai ser vencida quando você é mergulhado com Cristo
E cada vez Cristo resplandece e cresce dentro de você. Assim se vence maldição. E eu quero terminar com essa ideia muito clara que a gente vai ver lá no Antigo Testamento. Existiam 2 montes, ok? Então, um monte que era para profetizar as bênçãos e um monte que era para profetizar as maldições. Era o Monte Gerizim e o Monte Ebal, né? Então, quando a aliança foi feita, então separaram lá os personagens para falar em cada monte, para que o povo soubesse o que vai acontecer com a gente se a gente honrar a aliança, se a gente obedecer a Deus, e o que vai acontecer com a gente se a gente desobedecer a Deus e a gente desonrar e quebrar a aliança. Deuteronômio 11, 29. Quando o Senhor, seu Deus, os tiver levado para a terra do qual vão tomar posse, vocês terão que proclamar a bênção do Monte Gerizim e a maldição do Monte Ebal. Então lembra lá, Gerizim, bênção e maldição. 28, 1 a 14, 15 a 68, Monte Gerizim é o Monte das Bênçãos. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor e ao seu Deus e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhe dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Então o Monte Ebal, a gente já viu as maldições. Então a gente tem um efeito colateral. Gente triste, gente confusa e gente que ainda sofre com as consequências das maldições e não sabe como lidar com isso e cai na mão de muitos charlatães, de gente despreparada ou até de gente inocente que está repetindo heresia. O efeito colateral é que essas técnicas modernas de batalha espiritual não traduzem o cerne do que a Bíblia fala sobre o assunto. Mapeamento espiritual, será que é isso? Além disso, podem deixar o crente distraído e despreparado para a verdadeira batalha, porque existe uma batalha. O mundo espiritual é uma realidade. O que você precisa saber é como que as doutrinas da salvação, e aí eu peço para você conheça isso, e a gente no mundo bíblico, a gente tem tanto compromisso em proclamar as verdades do Evangelho. O que você precisa saber sobre quebra de maldição? Vou resumir para você. Você precisa saber sobre justificação, regeneração, santificação, reconciliação, propiciação e expiação. Se você souber isso, você tem as ferramentas suficientes para a cada dia se sentir cada vez mais livre em Cristo Jesus. É isso que você precisa. Você não precisa de um novo congresso. Você precisa da verdade do Evangelho entrando nas suas entranhas, nos seus poros. Falar sobre maldição sem falar sobre essas doutrinas é porta aberta para reproduzir esoterismo, misticismo e paganismo dentro das igrejas. Não permita que isso aconteça na sua vida. Você não precisa de nenhum mapa espiritual. Se a gente mapeasse a vida de Jó, de Jeremias, de Paulo, o que a gente ia encontrar? Pensa comigo. A gente ia encontrar a vida desses homens. Será que a gente ia achar um pai agressivo? A gente ia achar uma mãe dominadora? Ou a orfandade? Eles não deixaram mapas para a gente. Mas o único mapa que você precisa é o mapa da graça do Evangelho. E é o favor de Deus, imerecido, derramado na cruz do Calvário, que vai te ensinar a liberdade de Cristo Jesus, dia após dia. Como eu disse no início da nossa conversa, talvez você clicou nesse vídeo por simples curiosidade. Ou talvez você tenha assistido esse vídeo porque você está sofrendo, você está com o coração pesado, se sentindo preso, se sentindo amaldiçoado. E eu espero que esse vídeo possa ter trazido entendimento para você que quando a gente pensa na realidade desses 2 montes, lembra dos 2 montes, o Ebal e o Gerizim? Toda a humanidade pecou, toda a humanidade desobedeceu e por isso que toda a humanidade é alvo da consequência desse pecado, é alvo da consequência dessa maldição e do peso da justiça e do julgamento divino. Mas na cruz do Calvário, o único homem perfeito, aquele que seria o único homem com o direito de ficar sobre o monte da bênção, ele se entrega e ele assume o monte das maldições em nosso lugar. E agora esse lugar de maldição é assumido por Jesus Cristo para que o monte da bênção, para que a relação de bênção chegue no seu coração e no meu coração. Cristo trocou o lugar. Cristo trocou o monte na cruz do Calvário comigo e com você. Por isso, o meu
o meu pedido como pastor e o meu clamor como pastor é: pare de ficar de conferência em conferência, de congresso em congresso de maldição, de quebra de maldição hereditária. Quantas pessoas eu conheço que já fizeram dezenas e ainda continuam se sentindo presas, amarradas. Pare de ir atrás de profetas que pedem um pix para você e em troca do pix vai quebrar a sua maldição hereditária. Nós precisamos avançar de graça em graça, de favor imerecido em favor imerecido, de conhecimento da pessoa de Cristo, para que cada vez a nossa fé seja fortalecida. E se o nosso objetivo é andar de graça em graça, nós, do mundo bíblico, temos o compromisso em ajudar você a conhecer essa graça a partir da perspectiva bíblica. Se você quer conhecer essa graça que quebra grilhões, clique em Saiba Mais e venha nos conhecer.